sabe. E eu não posso punir alguém por algo que não foi feito, por algo que não foi tentado, por algo que foi cogitado, talvez, e eu não sei em que termos foi cogitado, mas é nesses termos que o Bolsonaro e o bolsonarismo estão sendo punidos. Esse posicionamento da PGR não é uma novidade. O que eu esperava, na verdade, é que a PGR tivesse um pouco mais de capacidade de acrescentar a essa massa sem recheio, a essa massa meio dura e que nós vimos durante a denúncia, na peça da denúncia. Eu esperava que eles tivessem capacidade de acrescentar algum tempero, de colocarem alguma coisa nova, de serem pelo menos criativos, já que dentro do STF, pelo menos dentro dos gabinetes, a gente sabe que a criatividade é muito bem valorizada, desde a época talha-ferro. Só que isso não foi feito. Então a PGR entregou uma peça absolutamente previsível, agora nas suas alegações finais, pedindo a condenação do Bolsonaro, basicamente por exercer a sua liberdade de expressão. É isso, não tem nada além disso. Supostamente uma minuta que a gente percebe, cada hora surge uma minuta daqui, minuta dali, minuta disso, daquilo, ninguém sabe qual é a minuta. Parece brincadeira de criança, sabe quando diz passo anel, né? Cadê a minuta? Aí você olha a minuta, já não tá com o outro, a minuta não é essa, passo anel, corre cutia, lembra dessas brincadeiras? É mais ou menos um corre cutia do Gonê, corre cutia do Gonê. E o passanel do Gonê não é uma boa, talvez melhor ficar com corre-cutia. E de qualquer maneira, o que parece que está por trás disso tirando essa questão da minuta, que é uma bobagem, porque afinal de contas, ainda que fosse real a minuta, qual é o problema da minuta ser um decreto de estado de sítio ou de defesa, que é algo que está dentro da Constituição? E ainda que houvesse uma intenção posterior à decretação do estado de defesa, não foi feito. Eu não posso criminalizar alguém por cogitar alguma coisa que não foi feita. Então é dentro desse terreno que nós estamos ao condenar ou ao pedir a condenação do Bolsonaro e do núcleo duro do bolsonarismo. Antevendo coisas que não aconteceram, punindo as pessoas pelo que elas não sequer tentaram fazer, portanto apenas cogitaram ser muito. Porque também é bom que a gente diga o seguinte: eu não sei se esse decreto do estado de sítio ou se esse decreto do estado de defesa, se fosse realmente feito, não estaria sendo cogitado por essas pessoas que lá estavam no governo como uma forma de proteção. Eu não sei não, dentro das coisas que a gente tem visto no Estado brasileiro, se não havia um receio no establishment do Bolsonaro até mesmo de sofrer um golpe. Vocês entendem? Pode ser até que houvesse um receio de que estivessem tramando contra eles, de que eventualmente até mesmo esses questionamentos todos a respeito de urnas eletrônicas, a possibilidade de que elas fossem fraudadas, enfim, tudo isso que a gente ouviu durante os depoimentos, eventualmente o receio não fosse esse, que eles pudessem ser golpeados por toda essa trama que a gente tem visto partindo do Estado, partindo do Executivo e, sobretudo, do STF, que claramente, é só a gente enxergar a cronologia dos fatos, tirou a pessoa da cadeia para disputar as eleições com Bolsonaro, porque Bolsonaro e o bolsonarismo eram indigestos. Foi isso que aconteceu no Brasil. Então eu não sei se o bolsonarismo, de alguma forma, falou, poxa, talvez a gente seja golpeado. Mas aqui eu estou cogitando, como eles cogitaram, como todo mundo está cogitando. O que aconteceu, o que aconteceria, de fato, ninguém sabe. E eu não posso punir alguém por algo que não foi feito, por algo que não foi tentado, por algo que foi cogitado, talvez, e eu não sei em que termos foi cogitado, mas é nesses termos que o Bolsonaro e o bolsonarismo estão sendo punidos. A condenação pede que sejam punidos em razão disso. Pede também que seja punido, como eu iniciei dizendo, em razão do exercício da liberdade de expressão. Então a gente vê nas alegações do Gonê, o Bolsonaro dialogou, olha as expressões que aparecem, o Bolsonaro fez interlocuções. Bom, a gente está no terreno da liberdade de expressão. Dialogar me parece que não é crime ainda. Interlocuções também não.
Eu conversar com os outros não é crime. Fazer live não é crime. Fazer reunião não é crime. Bom, então é isso. O Bolsonaro vai ser condenado por exercer liberdade de expressão num país autoritário em que a liberdade de expressão, o debate e o questionamento se tornaram absolutamente crime. E o que está por trás disso? O que está por trás disso é que é óbvio que todo mundo sabe dentro do STF que liberdade de expressão não é crime e que cogitar algo, se é que isso foi feito, também não é crime. Mas eles precisam punir as pessoas de trás para frente, como todo julgamento político. Primeiro eu condeno, depois eu dou um jeito de justificar. E Bolsonaro, o bolsonarismo, o núcleo duro do bolsonarismo estão envolvidos nesse lugar. Primeiro eu preciso condenar, para depois inventar um jeito do porquê condenar. Porque eles querem tirar o bolsonarismo do tabuleiro político do ano que vem. E aí é que a gente precisa ver as consequências disso. As consequências disso é que a liberdade de expressão está sendo criminalizada dentro do país. O debate está sendo criminalizado dentro do país. A gente passou a achar que é crime, ou vamos resgatar rapidamente a cartinha aberta do Barroso, dizendo nos últimos dias, nós apenas aqui do STF, nós apenas punimos crime. Só que para vocês, o que é crime não é o que é para a Constituição. Então, se vocês puniram um crime de acordo com a cabeça de vocês, para mim isso não vale nada, porque vocês inventaram os crimes que vocês estão punindo. Então, dentro desse lugar, o STF inventou crimes relacionados à opinião, relacionados à liberdade de expressão. Então, para punir o bolsonarismo, eles vão punir a todos nós, criminalizando a liberdade de expressão, criminalizando as redes sociais e fazendo com que a vida política seja um risco. Hoje, quem é candidato, eu dou aqui meu parabéns, porque, enfim, é mais de risco do que andar na corda bamba. Chega a falar, você quer ser candidato, você quer entrar na política ou andar no arame, sem rede embaixo? Porque é isso. É isso. Então nós criminalizamos a política, o debate, o questionamento, a liberdade de expressão, a advocacia, estão investigando os advogados do Câmara, impedindo as pessoas de darem entrevista, os réus de usarem redes sociais, e etc. Dentro desse lugar, Mariana, não sobra muita coisa. Nós vamos avançar, portanto, daqui para frente, num terreno que não é um terreno democrático, cada vez mais. Esse é o suco dessa história toda, o sumo dessa história toda. Eles vão punir o Bolsonaro, provavelmente, eu acho que seria uma burrice imensa deles prender o Bolsonaro, muito provavelmente, na minha visão, vão prender o Bolsonaro, aí vão talvez tentar trocar, né, o STF, vão tentar trocar a liberdade dele pelo silêncio, para que ele não influencie nas eleições do ano que vem, porque o preso pode falar. Agora, talvez eles queiram silenciar o Bolsonaro em troca da liberdade, porque o que eles querem mesmo não é que o Bolsonaro seja preso, o que eles querem mesmo é que o Bolsonaro se torne irrelevante, e isso eles não conseguem fazer. Esse é o grande problema. O Bolsonaro e o bolsonarismo insistem em sobreviver a tudo e a todos, e a toda e qualquer perseguição que é feita por parte hoje do Estado brasileiro. E é dentro desse cenário, portanto, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas vão punir o Bolsonaro, vão punir o bolsonarismo, vão tentar tirá-los do jogo e com isso criminalizar as liberdades, os nossos direitos e assim por diante. E dentro desse cenário, a gente tem o Trump apontando os seus canhões, ainda que os seus canhões de luz para o Brasil. Não é bom o tempo que se avizinha. Não temos boas coisas pela frente. Mas estejamos de olhos abertos. O que eu gostaria mesmo é que isso que eu estou falando, e que com certeza estávamos falando até agora aqui na Gazeta do Povo, fosse a mesma coisa que todos os brasileiros estão falando. O que eu gostaria é que isso que nós estamos aqui vendo fosse compartilhado pela grande imprensa, fosse a mesma visão de toda a política, do Congresso, mas não é assim. O Congresso está batendo palma para o lulo-nacionalismo, o Congresso está botando na gaveta todos os seus questionamentos, a imprensa está quieta, o empresariado está
tentando segurar o Pires diante desse tarefaço do Trump, fingindo que o Brasil está bem, e nós estamos aqui cada vez mais, enfim, eu ia dizer pregando no deserto, mas tomara que não, conquistando novas almas para enxergar o que está óbvio diante dos olhos, que é a realidade que é sempre mais difícil de ver.